eu vou fazer a apresentação do primeiro palestrante, que é o deputado Arnaldo Jardim. O deputado Arnaldo Jardim é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP. Ele nasceu na cidade de Altinópolis, no estado de São Paulo. Ele foi deputado estadual por 4 mandatos em São Paulo, de 1987 a 2007. E lá em São Paulo foi autor da Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei 12.300 de 2006, e foi relator do anteprojeto da Constituição Estadual de São Paulo. Depois, ele foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde está desde 2007, foi relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, e da Política Nacional por Pagamento de Serviços Ambientais. Ele é, atualmente, líder da bancada do Cidadania na Câmara dos Deputados, é presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia Mista e vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura no Brasil. Eu, convidado a falar sobre a Política Nacional de Resíduos, quero discutir e aqui festejar aquilo que tem sido uma permanente interação, no caso do meu mandato, particularmente, com toda a universidade. E houve um momento em que isso esteve extremamente evidente, exatamente na formulação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela aconteceu já há 10 anos atrás, em agosto, nós comemoramos 10 anos da Política Nacional de Resíduos, e a universidade teve um papel preponderante em todas as formulações que ela contém. Eu agradeço particularmente uma figura do professor da USP, Arlindo Felipe, conhecido por todos, creio eu, que dirigiu a Faculdade de Saúde Pública, uma inestimável contribuição em conceitos fundamentais para que isso pudesse acontecer. Na Política Nacional de Resíduos. Política Nacional de Resíduos que, no seu 10º aniversário, aí, nós fizemos uma avaliação rigorosa do que ela significa. E foi praticamente unânime a avaliação de que é uma legislação moderna e absolutamente atual. Conceitos que lá temos, como a responsabilidade compartilhada, a logística reversa, o conceito de ciclo de vida do produto, são absolutamente atuais. E, mais do que isso, nós sabemos que ela abriu toda uma formulação no sentido de que o manejo dos resíduos, com a participação social, destacadamente o papel que tem os catadores nisso, junto àquilo que é um outro desafio, que é, para a sua implementação, a necessidade de instrumentos econômicos. Vocês estão vendo aqui atrás, inclusive, um banner de uma frente que eu atualmente tenho a responsabilidade de coordenar aqui no Congresso Nacional, que é, o nome é mais longo, mas é a Frente Parlamentar pela instituição de instrumentos econômicos para a preservação ambiental. Trocando em miúdos, nós chamamos de Frente pela Economia Verde, que busca essa dimensão da sustentabilidade. Mas, antes de entrar nesse detalhe, destacar que essa colaboração da academia teve um outro momento relevante, recentemente, numa matéria que eu estive muito envolvido, que dialoga com o tema deste encontro, da sociedade, da federação, que é exatamente o RenovaBio, um instrumento também que permite conceituar toda a questão dos biocombustíveis, formular de uma forma que permite a incorporação do conceito de externalidades na sua produção. Portanto, quero destacar esse diálogo permanente que nós temos tido com a nossa universidade. Do ponto de vista daquilo que nós temos de desafios com relação ao futuro, eu me permito mencionar que a Política Nacional de Resíduos, tá certo? Que exatamente abriu esse novo foco de tratar os resíduos com essa atenção e com a incorporação da sustentabilidade, ela hoje vive um momento em que um passo além
está sendo dado. Com a consulta pública, aqui o Ministério de Meio Ambiente apresentou, está em processo, as contribuições virão até o final do mês de setembro. Nós próprios, da Frente da Economia Verde, eu como coordenador dentro da Frente Ambientalista, também da questão de Política Nacional de Resíduos, estamos formulando uma série de sugestões ao Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos a alguns números que eu acho que têm relevância para todos nós aqui. Os dados oficiais registram que, em 2018, 2019, último dado disponível, obviamente, nós tivemos a geração de 79 milhões de toneladas no país, tá certo? Isso equivale a uma relação de 1 quilo habitante dia, 1,039, tá certo? Nós temos, com isso, um volume imenso de transporte, impactando com relação a isso. A coleta de resíduos, a rede de recolhimento, atinge 99%, dados do Planares oficiais, da população urbana brasileira, e cerca de 38 municípios mencionam ter alguma iniciativa de coleta seletiva. Eu acho esse número um pouco superestimado. O município pega uma experiência ali localizada e diz que tem alguma iniciativa de coleta seletiva. Nós precisamos avançar muito nesse quesito. Mas fica muito patente também uma variação regional muito significativa. Por exemplo, a região sudeste tem o maior número de aterros sanitários, 338, tá certo? E um número de lixões. Já o caso da região nordeste tem 620 lixões, né? O que dá um percentual em relação ao número de municípios muito mais significativo do que aquilo que é a característica da região sul. Região sul que tem experiências muito interessantes, é a região do país onde está mais avançado, particularmente a questão de incorporação de participação social nessa questão específica, que é a questão de coleta dos resíduos sólidos. Tem um aspecto importante que foi muito realçado nesse período em que nós discutimos, mês de agosto, a Política Nacional de Resíduos, fizemos um balanço da sua implantação, que é a necessidade de políticas públicas federal e estaduais para apoiar o município, apoiar os municípios na sua gestão dos resíduos, tá certo? Apoiar significa instrumentos de financiamento, instrumentos de fomento e, ao mesmo tempo, também qualificação do pessoal, qualificação gerencial, preparo daqueles que são responsáveis nos municípios pela gestão de resíduos, né? Apoiar, portanto, os municípios é uma questão muito importante para a implantação de resíduos. Nós avançamos no item da logística reversa, bem, e ela comporta acordos setoriais. Há acordos significativos, por exemplo, no setor de baterias, há acordos importantes no setor de retorno de óleos lubrificantes, e se avançou um pouco, não há um acordo formatado suficiente na área de embalagens, mas ampliar esses acordos setoriais, envolver outros segmentos, é um dos desafios que nós temos pela frente. Uma questão que perspassa medidas oficiais ou medidas de outra natureza, mais participação da comunidade, é o conceito de educação ambiental, né? Nós, embora formalmente esse seja um tema transversal nos currículos, ele não tem a dimensão que seria importante de nós termos aí do ponto de vista de ter esta prática da educação mais acentuada. Há uma outra questão, e eu aí olho particularmente aos pesquisadores, olho a vocês, estudiosos deste assunto, entre outros, tá certo? Para pedir que nos ajudem
numa questão que parece também fundamental, que é listar, quantificar, tá certo? Qualificar programas exitosos que estão sendo desenvolvidos. Você ter isso como referência, como você tem na educação, o caso lá de Sobral, no Ceará, o caso do município de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, outros exemplos mais, você ter experiências bem-sucedidas que possam ser divulgadas. Há um outro esforço que é de pesquisa importante, que é a questão tecnológica. Este segmento de gestão, tá certo? E de tratamento de resíduos avançou extraordinariamente, tá certo? Do ponto de vista de incorporar novas tecnologias, com muito mais conceitos de eficiência, e nós queremos festejar isso. E há uma questão que são os instrumentos econômicos. Nesse levantamento, que consta do Planares, que nós temos aí acompanhado para e passo, se menciona que há cerca de 30% dos municípios que declaram a existência de algum mecanismo de cobrança com relação à gestão de resíduos, com relação ao lixo, ou taxa de lixo que se menciona. Isso é, em alguns casos, uma incorporação explícita no IPTU, em outros casos, a própria taxa sendo implementada, em outros, alguns níveis de iniciativa que reconhecem tratamentos diferenciados com relação aos resíduos, quando o cidadão dispõe o material para coleta seletiva, tá certo? E tudo mais, né? Então, há também aí um desafio do financiamento, tá certo? Que para nós é estratégico. No parlamento, o nosso desafio, e isso foi fixado por nós, é buscarmos tratar a questão dos resíduos do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, discutindo em financiamento para a sua implantação. Há um assunto, e aí eu vou estimular, porque eu sei que muitos vão se interessar, que perspassa essa questão econômica, que é a emergente, nós estamos hoje muito concentrados nisso, reforma tributária. Ao nível dessa questão, eu vou incorporar, me permito, professora Silvia, mandar um texto, que é um texto recente, formulado pela Frente da Economia Verde, encaminhado ao relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui na Câmara, em que nós discutimos como concretizar o artigo 177 da Constituição Federal, que é exatamente o artigo que estabelece que a questão ambiental, da preservação, deva ter prioridade. Aí há algo que, presente no conceito da Política Nacional de Resíduos, do RenovaBio, nós queremos, de uma forma mais definitiva, explicitar isso, que é o conceito de externalidades, para que os impactos, particularmente ambientais, também sociais, mas particularmente ambientais, possam estar mensurados e, de uma forma definitiva, incorporados para o estabelecimento de instrumentos econômicos. Tá certo? Nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, é evidente isso, e tá certo? Nesse momento se reforçam muito todos os movimentos pela sustentabilidade. Eu tenho buscado analisar aquilo que tem sido o ritmo preconizado em algumas ações, a própria China incorporando muito a questão da sustentabilidade, hoje tendo um grau de produção de energias renováveis muito destacado. Nós aqui queremos deixar isso muito claro, quando eu mencionei no RenovaBio, nos nossos biocombustíveis, etanol, bioquerosene, biodiesel, biogás, né? Nós temos aí uma capacidade formidável de ampliar a produção nesses segmentos. Tudo isso é o que nós chamamos da economia verde. E os instrumentos, títulos verdes, moedas verdes, estão muito aí presentes, né? Como também um estímulo à reflexão dos nossos pesquisadores, eu quero pedir a sua contribuição para poder nos ajudar a pensar nisso. Há uma matéria que não é diretamente vinculada ao assunto, mas eu menciono pela oportunidade. Eu trabalho muito dentro do conceito de reformulação do novo marco regulatório das concessões,
E, especificamente, apresentamos recentemente, eu em parceria com o deputado João Maia, tá certo? Um projeto sobre debêntures de infraestrutura. E nós lá incorporamos um diferencial para as debêntures dos projetos que têm o compromisso com a sustentabilidade. Na China, mencionava eu, na Europa, nas novas diretivas europeias, toda essa questão da sustentabilidade é pauta e é princípio no processo de retomada econômica. As próprias empresas, com o conceito de ASG, de desenvolvimento social e governança, também, de uma forma definitiva, incorporaram este conceito. Mas estou me estendendo, estou muito feliz com a qualidade desses encontros que vocês estão fazendo. Peço, professora Silvia, que me remeta depois aí as conclusões, observações. Quero ser, ao lado de outros parlamentares, certamente, mas um elemento de ligação. E, particularmente, o meu apelo vai a vocês em torno de alguns temas, tá certo? Nos ajudem a redesenhar processos, produtos e novos modelos de negócio que incorporem sustentabilidade como princípio e que abram este caminho para aquilo que nós estamos chamando da economia verde, tá certo? Nos ajudem a pensar a logística reversa setorialmente. O professor Zin tem essa contribuição toda fundamental no setor de pneus, há outros. Nós estamos muito, o Ministério está tentando avançar no setor de medicamentos, mas comporta todo um desafio tecnológico, científico mesmo, com relação a isso. Campanhas de educação ambiental. Como aprofundar essa iniciativa, tá certo? E nos ajudar a fazer um bom diagnóstico e divulgar boas experiências de gestão de resíduos, né? Vocês são testemunha da evolução que esse setor tem tido, do fato de que nós podemos e devemos transformar esse problema grave, o lixo, problema ambiental e social, numa formidável oportunidade para geração de emprego e para aprofundar o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade não é um ônus a mais. Sustentabilidade gera empregos. Sustentabilidade é decisivo nesse momento de retomada da economia, tá certo? E um desafio para todos nós é exatamente pensar em instrumentos que auxiliará o Brasil a migrar para uma economia de bases mais sustentáveis, tá certo? Estar na vanguarda desse novo modelo econômico. Eu conto com vocês, o Brasil conta com essa expertise formidável que vocês reúnem em diferentes segmentos e peço ajuda. Ajuda aqui do ponto de vista do parlamento, tá certo? Se puderem me encaminhar sugestões, propostas, observações, críticas, tá certo? No que diz respeito ao fomento dessas novas tecnologias, desses novos instrumentos para consolidar a economia verde e a implantação definitiva da Política Nacional de Resíduos como uma peça desse grande mosaico, nós estamos à disposição. Recentemente fui relator do projeto de pagamento por serviços ambientais, ele está no Senado, tá certo? Espero que ele tenha uma aprovação rápida e isso será um instrumento também adicional importante para esse trabalho. Professora Silvia, muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos que estão nesse momento deste painel e parabéns a todos que estão participando deste importantíssimo seminário. Um abraço a todos, muito obrigado. Agradecendo, então, ao nosso palestrante, o deputado Arnaldo Jardim, eu agora vou passar a apresentação da professora Sandra Azevedo, que vai nos falar sobre mudanças climáticas e degradação de ambientes aquáticos e continentais, consequências ecológicas e na saúde pública. A professora Sandra Azevedo teve sua formação toda na UFSCar, né, Federal de São Carlos, é especialista em limnologia e também recursos hídricos, especialmente as cianobactérias,
E ela, então, vai nos apresentar esse tema, o que as mudanças climáticas vão produzir na ecologia e na saúde pública. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. O título da minha fala hoje, que me foi solicitada, é falar um pouco sobre mudanças climáticas e degradação de ambientes aquáticos continentais, as consequências ecológicas desses eventos e também na nossa saúde, na saúde pública. Quero também agradecer à professora Silvia Velasquez pelo convite, por poder estar participando mais uma vez de mais uma edição da FESB. É sempre uma honra e muito gratificante poder estar aqui com vocês. Muito bem. Os ambientes aquáticos, especialmente os ambientes aquáticos continentais, formam um nexo de entender a relação ambiente e saúde. A própria Unesco já manifestou, desde 1912, que esse link entre desenvolvimento econômico e social, através do nexus alimento, energia, saúde, ambiente, é totalmente dependente. Não tem como escapar. Esse link é impossivelmente dependente da água. E por que isso? Porque todas as espécies, até agora descritas durante toda a evolução dessa biodiversidade, é dependente da água. Aqui na foto fica bonitinho, são só os mamíferos, mas qualquer micro-organismo descrito, qualquer vegetal descrito, nós somos totalmente dependentes dessa substância. E, infelizmente, a gente está cada vez com menos atenção os nossos recursos hídricos. E como é que esses impactos foram sendo gerados ao longo da história, desde que a espécie surgiu nesse planeta? Muito bem. Se a gente for pensar, um dos grandes responsáveis para esses impactos é o crescimento da população humana. Nós somos hoje mais de 7 bilhões de seres humanos, ok? Somos tantos, uma espécie que está aqui só há 12 mil anos conseguiu atingir isso. Primeiro, no início da nossa evolução, a gente conseguiu fazer uma revolução agrícola. Isso propiciou o fornecimento de comida, de alimento para a comunidade que vivia ao entorno desses locais onde a agricultura foi se estabelecendo. E isso ficou mais ou menos sem grandes avanços até termos o que nós conhecemos hoje como Revolução Industrial. Aí a nossa espécie passa a crescer quase que explosivamente, mais que exponencialmente. E se nós passamos a nos constituir numa sociedade urbana, depois do século XIX, movida por combustíveis fósseis, com todas as consequências que isso possa representar. Mas não tem só coisa ruim, tem coisa boa também, né? Nós aprendemos, o conceito de saneamento surgiu já no final do século, vamos dizer, 19, meados do século 19, a importância quando cobre a questão da contaminação da água e transmissão de doenças a partir da água. O conceito de saneamento trouxe para a nossa espécie e também o surgimento depois de medicamentos, que aumentou a expectativa de vida. Com isso, crescemos muito e continuamos crescendo muito, ok? E o que isso está representando para os nossos ecossistemas aquáticos? Degradação. Infelizmente, principalmente o cenário nos ditos países em desenvolvimento, grande parte do nosso planeta, nós temos cenários de degradação como esses que a gente está vendo, desde praias completamente contaminadas com todo tipo de lixo, os nossos rios, lagos e lagoas, e consequentemente, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo à esquerda, barreiras de contenção para conter lixo que venha próximo a uma estação de tratamento, próximo da estação do Guandu, aqui no município do Rio de Janeiro. Então, nós estamos cada vez degradando os nossos recursos hídricos. Essas fotos aqui linkam muito bem a degradação com a questão da saúde pública. Essas duas fotos da esquerda são de um número especial
da revista Veja durante a realização da Rio+20. Já faz tempo, mas o cenário não mudou. Então, nós temos aqui o Igarapé, nas cercanias, liberando gás sulfídrico e metano, portanto, um ambiente aquático completamente degradado, com todas as consequências para quem se utiliza desse ambiente aquático e da própria biota aquática. Eu gosto muito dessa foto, aqui à esquerda, embaixo, que mostra muito bem como é a situação próxima às nossas metrópoles, né? A famosa comunidade carente com seu caninho de PVC lança esgoto in natura no rio que passa atrás da casa. Então, diretamente contaminando um novo recurso hídrico que vai acabar desaguando em outro lugar e acumulando tudo isso. Ou o famoso cano de PVC, que passa sobre um valão de esgoto, e, consequentemente, é natural que esse cano tenha microperfurações ou até perfurações macroscópicas e totalmente comprometida, então, a qualidade da água que potencialmente estava tratada e sendo dada para essa comunidade. O cenário de que aí chove muito e esses valões transbordam, vão contaminar as casas e vão contaminar as pessoas que moram próximo desses recursos hídricos. Então, é um cenário claro entre degradação ambiental e degradação da saúde pública. Bom, esse termo eutrofização, que os liminólogos, os estudiosos de ecologia aquática usam muito, que é o enriquecimento por excesso de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo nos ambientes aquáticos, é muito ocasionado pelo lançamento de domésticos sem tratamento ou agroindustrial, lixiviação das nossas áreas de agricultura no ecossistema aquático. Então, vai começar a crescer um monte de macrófita, um monte de planta aquática, vai impedir navegação, vai impactar a qualidade dessa água, ou nós vamos ter, quando não tem macrófita, crescimento exagerado de algas e também de cianobactérias, as florações. Essa definição de eutrofização é bastante conhecida, tá? E isso depende das atividades que são feitas na bacia de drenagem. Temos efeitos de eutrofização de norte ao sul do nosso país, isso não tem como negar, em bacia de drenagem nossa, nós temos algum impacto de eutrofização. E muito, muito mais próximo da nossa costa, porque é onde a maioria da população brasileira mora. Mas a gente não pode considerar a eutrofização apenas do ponto de vista de enriquecimento por nutrientes inorgânicos. Eu faço carreamento de um esgoto cada vez mais, eu também estou entrando com aquilo que a gente vai geralmente chamar de poluentes, que é uma gama imensa e muitas vezes desconhecida sobre esses recursos hídricos. Aqui eu estou de pesticida, aqui eu estou falando de fármacos, eu estou falando de produtos de nanotecnologia que muitas vezes as nossas estações de tratamento de água, que são, na maioria das vezes, convencionais, não têm capacidade de remover. Então, nós estamos tornando essa matriz muito mais complexa a ser tratada, além de todos os impactos que esses poluentes causar no próprio ecossistema aquático. Então, eu tenho um efeito sinérgico entre o enriquecimento com a mudança da qualidade da água pela mudança da biodiversidade aquática, mas também uma contaminação per se desses recursos hídricos. E quando eu tenho que falar de qualidade de água, eu tenho que responder, mas sobre qual perspectiva? Qualidade da água para quem? Estou falando simplesmente da conservação da diversidade da biota aquática, o que é muito importante para a mantenimento desse sistema, ou eu estou falando, como é a grande maioria, de ambientes aquáticos de múltiplos usos. No nosso país, de norte a sul, nós temos reservatórios artificiais construídos para esses múltiplos usos. Muitas vezes foi construído como açudes para abastecimento público, mas aí foi feito pechamento, e a maioria construído mais recentemente para o uso de hidroeletricidade, produção de energia, e que acaba sendo usado para
bem. Então, eu estou me referindo à qualidade da água para abastecimento, onde a legislação é bastante rígida, e nós temos uma legislação muito boa para isso no Brasil, e a gente tem que se orgulhar disso. Eu estou falando de dessedentação, eu estou falando de atividades de pesca ou agricultura, peixamento, teve umas décadas atrás que parecia que era solução de oferecimento de proteína barata para a população, e não é isso, muito bem isso que acontece. Estou falando de irrigação, do que eu estou falando quando eu falo de qualidade da água? Então, o conceito é muito genérico, precisa ser com clareza, qualidade da água para quem? Ok? Quando eu falo de qualidade da água e estou falando de eutrofização, não tem como negar. Imediatamente a gente tem que pensar. Esse é o grande gargalo para a recuperação, para o uso adequado dos nossos recursos hídricos, né? Quando a gente pega os dados da Organização Mundial da Saúde, que produz relatórios muito bons continuamente sobre isso, e a gente vê lá como que está o mundo atualmente, esse é o último relatório sobre saneamento que a OMS divulgou, nós vemos que nós avançamos muito do ponto de vista mundial. Nós podemos assumir que hoje 70% da população mundial recebe água devidamente tratada, vamos dizer assim. Pô, isso é muita coisa. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Claro que isso depende, são dados secundários, mas nós avançamos muito, sim, em 100 anos a esse respeito. E como é que está a América Latina nesse sentido? Eu tenho aqui essa a terceira coluna aqui dos nossos gráficos. A direita mostra a América Latina. Nós estamos relativamente bem. Se a gente for pensar que nós temos 65% da população da América Latina recebendo água devidamente tratada. Então, fizemos também, de maneira geral, a nossa lição de casa. Mas quando a gente vai olhar a questão do tratamento de esgoto, ou coleta, pelo menos, de esgoto, aí a coisa complica no cenário mundial. Aí nem 30%, 39% da população mundial tem as questões de tratamento satisfatoriamente atendidas, tá? E aí, quando a gente olha o dado da América Latina, aí a gente faz ver só 22% da população da América Latina tem o conforto de ter algum saneamento satisfatório nas suas residências, na sua região. Isso é muito baixo, isso é vergonhoso. Pensando na quantidade de água que a gente tem aqui, a habilidade planetária de cuidar dos nossos ecossistemas, ok? E aí, quando a gente vai ver os dados do Brasil, aí a gente fica muito preocupado, como avançamos pouco, muito pouco ainda nessa questão. Eu gosto muito de usar os dados da plataforma Trata Brasil, são dados sérios e sempre com fontes confiáveis, por isso eu estou usando esses dados que estão lá disponíveis nessa plataforma. Nós podemos dizer que 84% dos brasileiros são atendidos com abastecimento tratado. Avançamos nisso nas últimas décadas. 84% da população, mas isso significa que 35 milhões dos brasileiros não têm acesso a esse serviço básico. Só que quando a gente vai ver coleta de esgoto, só 53% dos brasileiros têm acesso à coleta. E prestem atenção, por favor. Eu estou falando de coleta, não estou falando de tratamento. Muitos prefeitos adoram dizer que tem 100% de coleta. Pergunta o que faz depois que põe um cano. Na maioria das vezes, é lançado in natura em algum rio próximo à cidade. Eu quero saber de tratamento. Aí o dado fica mais triste ainda, mas nós não podemos hoje ter muito tempo para falar sobre isso. Mas só o dado de coleta já é bastante impactante quanto nós devemos nessa área. Consequentemente, isso agora se soma num evento que não podemos mais negar, né? Nós já estamos há décadas sob mudanças climáticas globais e essas mudanças climáticas, em função da nossa atuação sobre o planeta, está se configurando em eventos climáticos extremos. Ou nós vamos ter muita chuva, ou nós vamos ter muita seca. Isso aqui, a região sudeste, a partir da seca de 2011, não pode mais fechar os olhos. Quando era uma questão da seca do Nordeste, coitadinhos, eles estão com seca lá. Mas agora nós estamos vivendo isso cada vez mais. E cada vez mais isso vai ser marcante. Então, ou a gente tem que as vítimas
da seca ou a gente tem que ajudar as vítimas da chuva. E isso não pode continuar dessa forma. Isso afeta o mundo todo, isso não é um privilégio do Brasil. Aqui embaixo, à esquerda e direita, nós temos, por exemplo, uma situação da Califórnia, nesse evento que também impactou muito a região sudeste do Brasil. Mas existe um planejamento de estocagem de água, de preservação dos recursos aquáticos para manejar essa situação, coisa que a gente não vê acontecer adequadamente no nosso país, infelizmente. E isso leva ao quê? O efeito El Niño, por exemplo, já era muito conhecido na região Nordeste e se repete em ciclos constantes, e talvez cada vez com mais intensidade. O El Niño, por exemplo, foi muito drástico. Isso daqui é só um exemplo de uma região que eu trabalhei próximo de Caruaru, como o professor Walter falou. É um reservatório aqui que bem está sendo mais usado para abastecimento público, mas era o reservatório da região na época. Em menos de 10 anos, a gente teve a situação, reservatório aqui sangrando, como se diz no Nordeste, todo cheio de água e transbordando. Isso daqui são 7 meses depois, essa torre aqui de toma da água é de 18 metros, não dá para perceber o quanto secou, e uns 8 meses depois acabou o projeto, porque o reservatório secou. Então, nós temos essa variação. O reservatório de Castanhão, agora no último evento de El Niño, secou no Ceará. Isso é muita água, é muito maior que do que esse reservatório aqui de Tabocas. Mas a gente acordou realmente para esse problema da região, como eu disse para vocês, os reservatórios de São Paulo, Cantareira e todos os demais. Isso daqui é o reservatório do Funil, que é o ribeamento do Rio Paraíba do Sul, mais ou menos no município de Resende, operado por Furnas para geração de hidroeletricidade, mas acaba, claro, que a jusante acaba entrando no sistema Guandu para abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui, nessa época, que foi em novembro de 2014, o reservatório já tinha baixado mais de 14 metros, e depois isso ainda continuou. Isso se transformou num caldo, né, num sopão de cianobactérias, e com todas as consequências da perda dessa qualidade da água para essa biota e para toda a comunidade que faz uso múltiplo dessa água. Então, esses eventos de seca vão concentrar o processo de degradação desse ambiente aquático, porque eu não tenho uma diluição, ou eventos de chuvas torrenciais que vão lavar toda a bacia de drenagem e impulso muito forte dentro do ecossistema aquático. Não tem muito para onde correr, tá? Esse modelo foi um trabalho publicado na Nature em 2017, eu estou trazendo para vocês porque usou bancos de dados bastante robusto, um número de dados muito grande, e fez uma previsão de como ficará a produção primária. Então, como ficará o sequestro de carbono a partir da fotossíntese nas diferentes partes do globo após eventos de seca, pensando nesses eventos climáticos extremos. E o que eles mostram com muita precisão e base conceitual muito boa, regiões tropicais serão mais afetadas. Então, essas regiões levará mais tempo para se recuperar desses eventos de seca. E aqui eu pontuo a nossa floresta amazônica. Quanto mais recorrente for esses eventos de seca, como o tempo de recuperação nos ambientes é mais lento, há grande possibilidade de nem haver a recuperação. Então, nós de uma degradação aqui por causa de pulsos de seca cada vez mais intensos e sem que haja o tempo necessário para a recuperação desses ambientes. Então, isso vai impactar diretamente todo o clima do planeta e vai se somando, então, num efeito sinérgico, os impactos dessas mudanças climáticas. Eu estou falando de poucos aumentos de grau de temperatura, como o IPCC faz a sua análise. Bom, então, termos de desafios. O IPCC faz um trabalho excelente, ele pontua também nessa questão de ambiente e saúde em relação aos ambientes aquáticos, quais são as incertezas. Incertezas é muito bom ser pontuada, porque são os desafios e as novas áreas que a gente tem que atuar. Primeiro, embora para o sistema terrestre já tenha muita modelagem muito boa e até para o sistema atmosférico dos efeitos do aumento da temperatura, o mesmo acontece para os ambientes aquáticos.
E, consequentemente, a gente não sabe com clareza o que vai acontecer com a dinâmica da microbiota aquática. Vai crescer mais rápido, vai degradar mais rápido, e com isso eu vou limpar mais, porque as bactérias fazem isso ambiental, ou vai crescer mais e, consequentemente, como está cada vez entrando mais matéria orgânica, eu vou ter cada vez mais um sopão de bactéria. Eu vou ter também uma dinâmica que muda a qualidade da água. Como isso vai acontecer? Quais vão ser os índices epidemiológicos para doenças de veiculação hídrica com esses impactos das mudanças climáticas? E isso abre também a questão dos micropoluentes que estão sendo cada vez mais utilizados e entrando nos nossos ecossistemas aquáticos. Como é que fica essa dinâmica? Então, todo esse cenário de incertezas precisa ser encarado, tanto do ponto de vista acadêmico, como de políticas públicas, para que a gente possa gerar ferramentas para resolvê-los. Esse é o cenário que a gente tem comum no nosso Brasil. Eu estou trazendo aqui o meu organismo de estudo, que são as cianobactérias, mananciais de abastecimento e represas e lagoas costeiras, cada vez apresentando, né, mostrando de forma colorida para a gente as consequências desses impactos dentro do ecossistema aquático. E eu trago aqui uma reflexão. Pelo menos na questão de degradação dos ecossistemas aquáticos, não há mais necessidade de gerar tanto conhecimento inovador. A gente tem muito conhecimento de excelente qualidade já gerado. Nós temos que dar informações. As diferentes áreas precisam se conhecer, se ouvir, se respeitar e trocar experiências. Trabalhar com água é fazer um trabalho multidisciplinar. E realmente esse nexus é muito importante. Então, o que nós precisamos é realmente trocar informação, usar a informação já gerada. Para fazer isso, tem que ter vontade política. E é disso que nós dependemos. Portanto, trago como pensamento final que ambiente e saúde, principalmente a questão aquática, é um desafio multidisciplinar, não só acadêmico. E não dá mais para a gente adiar e enfrentar o desafio. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, professora Sandra. Eu gostaria agora de introduzir a minha colega Clédula Cássia Oliveira de Tello, que é uma tecnologista sênior da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela tem graduação em Engenharia Química pela Escola de Engenharia, mestrado em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Engenharia Química pela Unicamp. Ela tem experiência na área de engenharia nuclear, com ênfase em repositórios, cimentação, rejeitos radioativos, gerência de rejeitos, avaliação do produto solidificado e repositório. Ela é professora e orientadora do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CDTN, em Belo Horizonte. É coordenadora técnica do projeto de repositório de baixo e médio nível de radiação, que é o que ela vai nos apresentar. Ela tem participado de diversas reuniões e diversas visitas técnicas em muitos países a respeito do tema e participou do grupo de trabalho interministerial organizado pelo Comitê para o Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, justamente sobre este assunto de rejeitos radioativos, que é uma espécie de calcanhar de Aquiles da energia nuclear, não é? Mas a FESB teve o privilégio de contextualizar toda essa questão de resíduos e rejeitos em um painel comum. Em geral, a área de rejeitos radioativos é tratada por um segmento da energia nuclear e sem, às vezes, um grande debate nacional. E aqui nós temos, então, as pessoas que representam os diversos segmentos da academia e que podem promover esse debate. Muito obrigada, professora Clédula, por aceitar esse desafio de conversar conosco, com a FESB, que não tem exatamente uma tradição em energia nuclear, mas a SBBN, como a Biociências Nucleares, tem a obrigação de trazer esse tema para esse seleto grupo de especialistas. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer, né, da professora Silvia Velasquez,
e a Federação das Sociedades de Biologia Experimental, porque, como ela disse, é a primeira vez assim que a gente fala para um público um pouco distante da área de energia nuclear, fora estudantes, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, depois da palestra da professora Sandra, que foi bastante interessante, eu vou falar de um tema que também pode trazer problemas, né, que são os resíduos e os rejeitos radioativos. Eu vou me ater mais ao assunto rejeitos radioativos, mas vocês podem fazer a extrapolação com relação aos resíduos, tanto domésticos como resíduos que a gente trabalha no dia a dia. Então, começando aqui, sem maiores delongas, né? Então, eu vou falar sobre o projeto que eu coordeno, que é sobre o Repositório Nacional para Rejeitos de Baixo e Médio Nível de Radiação. As atividades humanas, né, quaisquer que sejam elas, vão gerar resíduos radioativos. Então, seja a agroindústria, seja uma festa, as nossas centrais nucleares, né, para dar o exemplo da energia atômica, os escritórios, a parte toda de serviços, né? Então, aqui eu coloquei os exemplos desses resíduos. A gente pode ver, como a professora Sandra falou, a gente tem vários desses elementos atrapalhando o nosso meio ambiente. A gente, não é por um acaso, os rejeitos radioativos, pelo menos, têm uma segurança maior por causa da política de rejeitos radioativos, que é bem mais antiga do que os outros setores. Então, a primeira coisa que vem, a primeira pergunta que vem é o que é rejeito radioativo? A gente ouve muito falar em lixo atômico, né? Mas, se a gente pensar, todo lixo é atômico. Então, porque todo lixo tem átomo, né? Então, o rejeito radioativo não é um lixo atômico, é um rejeito que, por definição, é o material resultante de atividades humanas, né, que tem um radionuclídeos em quantidades maiores do que aqueles limites de isenção estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, com isso, a gente tem rejeitos radioativos vindos de diversas atividades que usam elementos radioativos ou elemento combustível ou em qualquer área. Então, a área mais importante, que todo mundo lembra quando fala de energia nuclear, né, são as centrais nucleares, e o cenário atual do Brasil, nós temos 2 centrais nucleares em operação, né, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3, que está em construção. Temos também as indústrias do ciclo do combustível nuclear, que são aquelas que fabricam os elementos combustíveis, e temos institutos de pesquisas da CENEM, que tem 3 reatores de pesquisa, temos o Centro Tecnológico da Marinha, temos o SENA, né, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e, além disso, cerca de 4.000 instalações radiativas, onde são usados radionuclídeos na área da medicina, da indústria, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outros. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de rejeito e rejeito radioativo. Primeira coisa, nós temos na parte do arcabouço legal, né? Nós temos a nossa Carta Magna, a Constituição, que fala do meio ambiente e fala da utilização da energia nuclear no país, né? Aí nós temos leis específicas, que é a 7.781, que fala das responsabilidades da CENEM, e a 10.308, que fala da responsabilidade com relação aos rejeitos radioativos, tanto de geradores quanto da CENEM e das pessoas que vão trabalhar nessa área. Nós temos, abaixo disso, né, normas e resoluções da CENEM, que, relativamente aos rejeitos radioativos, elas estão incorporadas nos grupos 6 e 8. E procedimentos específicos de cada instalação. Então, como se faz a caracterização do rejeito? Aí temos o rejeito, aí vamos saber o que é, se é rejeito mesmo, como que a gente vai caracterizá-lo. Então, a primeira coisa é caracterizá-lo quanto ao estado físico, sólido, líquido e gasoso. Quanto à sua natureza, né, e atividades radionuclídeos, se são a natureza alfa, beta e gama, né, a radiação, e aí a gente tem a classificação desses rejeitos. Como que eles são classificados? Nós temos 4 classes, a classe 0, a classe 1, a 2 e a 3. A classe 0 são aqueles rejeitos isentos. Embora tenha sido trabalhado com material radioativo, eles não têm material radioativo nele.
Então, eles são isentos, eles podem ser liberados ou reutilizados de acordo com as outras gestão de outro tipo de rejeito que ele venha a ser. A classe 1 são os rejeitos de meia-vida muito curta. Isso quer dizer aqueles rejeitos que têm radionuclídeos abaixo de 100 dias de meia-vida. E eles, como que a gente faz o tratamento deles? Eles são só colocados para decair. Uma vez decaído o material, um exemplo aqui, por exemplo, seria o iodo 131, cuja meia-vida são 8 dias. Então, cerca de 10 meia-vidas, daí 80 dias, ele pode ser desclassificado como material radioativo e ele vai ser reclassificado como rejeito biológico, ou rejeito perfuro cortante, ou outro tipo de rejeito, se ele assim for. Se não for, ele pode ser liberado para o aterro sanitário sem riscos. Os rejeitos da classe 2 são os rejeitos de baixo e médio níveis de radiação, que são os famosos RBMN. Nesses rejeitos de classe 2, eles são subdivididos em 4 classes. Os rejeitos da classe 2.1 são os rejeitos que têm emissores beta-gama e cuja meia-vida seja em torno de 30 anos. É para estes rejeitos que nós estamos construindo o nosso repositório. E que são uma quantidade muito grande de rejeitos, que eles vêm, em geral, em termos de volume, tá? Porque o rejeito radioativo, em termos volumétricos do industrial, ele é muito pouco, mas em relação aos rejeitos radioativos em si, eles são um maior volume. Então, os rejeitos da classe 2.2 e 2.3 são os considerados aqueles rejeitos que têm elementos radioativos a série do urânio e do tório, e que são rejeitos naturais, que são radioisótopos naturais. Eles podem vir da produção do petróleo, né, de óleo e gás, ou da mineração. E os rejeitos da classe 2.4 são radionuclídeos de meia-vida longa. Então, os rejeitos da classe 2.1 são colocados em repositórios próximos à superfície. Os das classes 2.2 e 2.3 podem ser colocados próximos à superfície ou em profundidades calculadas de acordo com a análise de segurança. E os rejeitos da classe 2.4 são colocados em profundidades também a ser identificada pela análise de segurança. Os rejeitos da classe 3, atualmente o Brasil não tem rejeitos de alto nível de radiação, porque eles seriam os elementos combustíveis. Mas, atualmente, a nossa legislação não prevê classificar esse material como rejeito de alto nível até uma decisão, como seria feito a deposição, ou se a gente reaproveitaria esse material. Então, por enquanto, eles não são considerados rejeitos e os nossos elementos combustíveis estão armazenados nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Então, aí, o que vem ser um repositório para rejeitos radioativos? Então, vai ser uma instalação que é licenciada pelos órgãos competentes para armazenamento de rejeitos radioativos. E aí tem critérios específicos para esse licenciamento. E aí, a gente, uma vez colocado nesse armazenamento, eles não vão ser mais removidos. E a deposição é o ato da colocação desse rejeito em um local sem a intenção de recuperá-los. E essa deposição, ela prevê, para o caso dos rejeitos 2.1 e 2.2, e, consequentemente, sistemas de multibarreiras. Então, o que seriam essas múltiplas barreiras? Seriam aquelas barreiras que vão ser utilizadas para evitar que, uma vez o rejeito radioativo sendo armazenado, ele não vai liberar radionuclídeos para o meio ambiente e para as pessoas em níveis acima dos limites de aceitação pelas normas. Então, aqui é um esquema. Então, a gente teria... A primeira barreira seria o próprio rejeito radioativo tratado, que a gente chamaria de produto de rejeito. A segunda barreira seria a barreira do recheio, que é um material que é colocado aqui para, se caso houver alguma liberação de radionuclídeo, ela capturar esses materiais para que eles não saiam com facilidade pelas barreiras de engenharia,
que seriam essas barreiras aqui. E, por último, o campo próximo, que a gente chama da região do local que a gente escolheu para colocar esses rejeitos, que vão estar dentro de uma normativa falando quais que são os níveis de segurança desse local para a gente poder colocar repositório de rejeitos radioativos. Então, para que serve isso? Caso a gente tenha uma intrusão qualquer, seja de água, seja de pessoas, ela vai encontrar primeiro esse campo próximo como barreira, depois as barreiras de engenharia. Em seguida, se ela penetrar nas barreiras de engenharia, ela pode entrar dentro do produto de recheio, que vai ser uma barreira a mais, e caso esse material saia, ele não consiga sair com facilidade e não atingir a biosfera com facilidade. No caso de todos os rejeitos radioativos têm uma certa vantagem com relação a chumbo, por exemplo, metais pesados, porque ele vai decaindo com o tempo. Então, quanto mais eficiente forem essas barreiras, mais difícil vai ser esse elemento radioativo atingir o meio ambiente, porque ele vai decaindo ao longo do tempo. Então, quais são os objetivos de um repositório? Seriam proteger os seres humanos e o meio ambiente contra possíveis efeitos nocivos, né, dos rejeitos radioativos, minimizando o risco de migração dos radionuclídeos para a biosfera. E guardar este rejeito de modo que a transferência da responsabilidade para gerações futuras seja mínima. E como que a gente vai garantir essa segurança? A gente vai garantir pelo sistema todo a escolha do local, como a gente vai fazer a instalação, a construção e os procedimentos, e depois como que esses rejeitos vão chegar a essa instalação. Para isso, existem critérios de aceitação de rejeitos que são trabalhados junto com o regulador para que todos esses elementos, ou seja, esse sistema geral de deposição, seja adequado para garantir a segurança dessa deposição. Então, aqui é um esquema de uma instalação de engenharia próxima à superfície, né, para rejeitos de baixo e médio nível de radiação. Então, aqui eu coloquei no esquema como que funciona dentro da área de deposição. A gente tem um embalado de rejeito, depois a gente tem um container e um módulo, que seriam as barreiras de engenharia, depois a gente tem o solo, as camadas impermeabilizantes e as camadas filtrantes, e depois uma cobertura vegetal que vai garantir que essa intrusão seja mínima e, se caso ela houver, a saída também vai ser mínima. E nós vamos ter uma bacia onde a gente vai olhar do tempo todo, mesmo depois do repositório fechado, se está havendo liberação de material radioativo. Então, os exemplos que a gente tem na Espanha, né? Então, aqui a gente vê os embalados, os contêineres e os módulos, depois aqui os módulos abertos, depois os módulos fechados, né? Essa é a instalação de Eucabril, na Espanha, que é operada pela uma empresa de rejeitos radioativos governamental, né? Tem capacidade para 180 mil metros cúbicos de rejeito e começou em 1992 com muito êxito, e o programa nuclear deles tem 7 centrais nucleares. A gente também tem um exemplo da França, que também é um modelo exitoso, né, que teve muito sucesso, também trabalhando desde 92, né, foi projetado para 1.000 metros cúbicos de rejeito radioativo. É o mesmo conceito, mas em modelos diferentes na hora da construção. Então, o nosso modelo, nós já temos uma experiência nisso, que é o repositório feito em Abadia de Goiás, né? Lá no Centro Regional de Ciências Nucleares de Abadia de Goiás, que pertence à CENEM. E aí, esse repositório foi feito somente para os rejeitos radioativos gerados durante a descontaminação de Goiânia no acidente com a fonte de césio-137. Então, por que a gente precisa de um repositório? É porque é um requisito técnico para a sustentabilidade da área nuclear no país, principalmente com novas aplicações da energia nuclear, seja para o
o reator multipropósito, né? A central de Angra 3, seja o uso para irradiação de alimentos, seja o uso na área biológica, médica, seja na área ambiental. Então, a gente precisa ter como gerenciar esses rejeitos de maneira segura. Eles são gerenciados de maneira segura agora, porém, a ideia é gerenciá-los de uma maneira unificada para todo o país. O inventário de rejeitos radioativos que a gente já tem pede uma solução unificada para essa deposição, utilizando técnicas mais modernas e respeitando os conceitos de proteção radiológica e segurança. E aí a gente vai ter um local único onde esses rejeitos vão ser armazenados, de modo que toda a população brasileira e os nossos parceiros internacionais vejam o que a gente está fazendo e que a gente consegue fazer. Para isso, então, foi criado o projeto RBMN para a implantação desse repositório. Primeiramente, a gente estipulou o cenário, qual era o cenário brasileiro de rejeitos, né? Qual que era o inventário que seria gerado durante 60 a 80 anos, que é a previsão para a primeira previsão para o repositório. Fizemos o primeiro projeto conceitual, um projeto conceitual preliminar. Estamos trabalhando na seleção de local, juntamente com o licenciamento. Então, o que está sendo feito? Nós fizemos uma interação com os reguladores, nós vamos ter o regulador nuclear e o IBAMA como reguladora ambiental. Estamos fazendo a seleção de local. Então, já previmos a região de interesse, as áreas preliminares, e estamos trabalhando na hierarquização das áreas potenciais para visitas. Com a pandemia, a gente está esperando terminar essa fase mais crítica da pandemia para a gente poder começar a fazer as visitas nas áreas potenciais para selecionar locais candidatos. Começamos o plano de negócios do repositório, fizemos a revisão do projeto, estamos atuando na revisão do projeto conceitual preliminar e estamos trabalhando um plano de comunicação. Estabelecemos um grupo de trabalho junto à GSI, junto ao Comitê Nacional para o Programa Nuclear Brasileiro. Fizemos a nossa primeira reunião lá em agosto de 2018, estudamos os impactos positivos e negativos do repositório de Abadia de Goiás, como lições aprendidas, e estabelecemos o conceito do Centena, que é o Centro Nacional de Tecnologia Nuclear e Ambiental, que é um nome a ser homologado ainda pelo MCTI para o repositório. Já estabelecemos o cronograma para até 2025, já definimos a matriz de responsabilidade, incluindo as instituições externas, e estamos trabalhando um plano de capacitação de recursos humanos para trabalhar no projeto e depois para operar o repositório. Então, o que vem a seguir? A gente vai estudar o local que a gente for escolher, né? A gente pretende fazer isso até este ano, final deste ano, início do ano que vem, implantar o plano de formação dos profissionais para o Centena, trabalhar junto às agências reguladoras para obedecer a todos os critérios de licenciamento e trabalhar em cima da matriz de responsabilidades. Vamos, uma vez escolhido o local, a gente vai trabalhar no programa de comunicação no local, né, explicando para as pessoas o que é o repositório, o que são os rejeitos, o que é o Programa Nuclear Brasileiro. Vamos começar a trabalhar no EA-RIMA e no Programa de Monitoração Radiológica e Ambiental, elaborar o relatório de local, caracterizar o inventário isotópico do Brasil atual, né? Fazer a avaliação preliminar de segurança e aí, consequentemente, os projetos básicos executivo, construção, licenciamento e comissionamento. E aí vamos falar dos desafios. Então, nós temos os desafios que vai ser o primeiro repositório no Brasil a ser licenciado para diversos resíduos e radionuclídeos. Então, isso vai ser um desafio para os órgãos reguladores, que vai ser a primeira vez que eles fazem. É um desafio para nós, da área técnica, né? Mas vai ser também um desafio para os reguladores. Outro desafio vai ser para a nossa população brasileira. Porque o tempo de vida do repositório, a gente está pensando aí em termos de 360 anos. Alguns anos de operação, 80, e depois, talvez, 300 anos de guarda. Então,
é um conceito muito novo para o povo brasileiro. A gente fala assim, qualquer coisa que tem 100 anos, a gente já acha que é muito antigo, porque o nosso continente, né, o nosso Brasil, continente não, o nosso Brasil tem 500 e poucos anos. Então, para nós, é um desafio muito grande pensar em coisas que existem, que possam existir 360 anos. Mas saibam vocês que na Alemanha tem cervejarias que já têm 1000 anos. Então, a gente só tem que... É um conceito novo, né? Como a pandemia trouxe conceitos novos, nós também vamos aqui desafiar a população com esse nosso conceito novo. A discussão com as partes interessadas, principalmente as pessoas da região, onde será instalado o repositório, também vai ser uma negociação política e um esclarecimento para a gente poder trabalhar com isso com uma transparência e clareza grande. A experiência que a gente tem, que todos os repositórios do mundo trouxeram desenvolvimento para a região onde eles ficaram. O nosso, a Abadia de Goiás também, inclusive trouxe o advento da cidade de Abadia, que antes era um pedacinho de Goiânia. Então, a gente vai ter que trabalhar, mostrar quais são as dificuldades, a gente vai mostrar que não tem risco nenhum, então, vamos trabalhar isso bem com a população. Será necessário também a gente otimizar os recursos e o tempo, né? Mas sempre preservando a qualidade, de forma a dar confiança a todos os interessados. Então, aí vamos pegar o gancho lá do nosso deputado e mais da nossa professora Sandra e vamos pensar no desenvolvimento sustentável e os rejeitos. Então, a gente tem uma premissa, né, que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades atuais, né, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Então, qualquer desenvolvimento deve incorporar outros aspectos além do econômico e principalmente os aspectos sociais e ambientais. Então, a gente tem que analisar a matéria-prima usada em todas as etapas de qualquer desenvolvimento, né? Os insumos, o consumo e a disposição final dos rejeitos gerados. Então, o compromisso com as próximas gerações é um dos princípios básicos da sustentabilidade. E o repositório cumpre integralmente com esse compromisso, ficando claro como é a gestão dos rejeitos radioativos no Brasil, dando a essas gerações a opção de continuidade. O projeto do repositório, né, traz uma solução nacional para esse armazenamento, né? E aí o Centena traz essa resposta, a gente vai também trabalhar também com a pesquisa e o desenvolvimento na área de rejeitos para todos os geradores. A gente vai liberar os armazenamentos iniciais e intermediários nas respectivas instalações e a gente vai ter uma deposição segura. Então, o sucesso do nosso projeto vai ser o repositório para armazenar os rejeitos radioativos é a chave para a sustentabilidade da área nuclear, trazendo confiança e atendendo às expectativas de todas as partes interessadas, em especial ao nosso público, né, que é a nossa nação, o povo brasileiro. Muito obrigada. Bom, agradecendo a professora Clédula Cássia Tello, eu passo agora a apresentação do professor Luiz Pinguelli Rosa, que vai nos falar sobre matriz energética e mudanças climáticas. O professor Luiz Pinguelli Rosa é professor emérito da UFRJ, é um título concedido pelo Conselho Universitário, além de ser professor titular da COP, do Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ. A COP esta que ele dirigiu durante 4 mandatos consecutivos. O professor Pinguelli atua em planejamento energético, mudanças climáticas e epistemologia e história da ciência. Pesquisas anteriores também estão ligadas às áreas de engenharia nuclear, física de reatores, física teórica e física de partículas. Ele já foi presidente da Eletrobras, já presidiu a Associação Latino-Americana de Planejamento Energético. Então, professor Pinguelli, a palavra é sua. Com muito prazer, eu lhe passo a palestra. A matriz energética brasileira tem algumas vantagens importantes. Ela é
tem uma grande componente de energia renovável. Tem uma componente importante de biocombustível, no qual o Brasil foi, inclusive, pioneiro, porque o biocombustível entrou na moda depois, entre outras razões, pela questão da mudança climática, pela redução da utilização de combustíveis fósseis. Na Europa, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, não. Ela entrou em grande escala em 1973, 1974, época dos choques do petróleo. Uma das respostas aos choques do petróleo no Brasil foi o uso de biocombustível, como também o uso da hidroeletricidade, em maior escala, que já era usada, ampliou-se. Que são combustíveis renováveis. Não é que sejam isentos de problemas, mas evita o problema de grande emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, que vem aquecer a camada da atmosfera próxima da superfície da Terra, que é onde está a biosfera, onde estão as árvores, os animais e nós mesmos, com problemas climáticos. Mas o Brasil começou a usar o etanol em larga escala logo após os choques do petróleo de 73, 74, o que é uma vantagem. Embora a gente tenha que fazer uma crítica. A visão do atual governo foi retirar a Petrobras da área de biocombustível, o que é uma irracionalidade completa, porque toda grande empresa petrolífera do mundo tem procurado entrar na área de biocombustível. A Petrobras saiu. É um equívoco. Ou é uma má intenção de acabar com a empresa, que está latente, aliás, numa declaração explícita do atual presidente da Petrobras, que diz que o seu objetivo é privatizá-la, reduzindo-a. Eu imagino se o diretor da COP chegasse lá um dia e dissesse: meu objetivo é acabar com a COP. Mais ou menos idêntico. Mas, de qualquer modo, temos a vantagem. Nós temos aproximadamente 50%, um pouco menos de 50% de energia renovável. O padrão no mundo está em 10%. Mesmo com todo o esforço da China, que amplia muito o uso de energia eólica, com muito êxito, mas a grande geração elétrica chinesa é carvão, que é o combustível fóssil mais poluente e que mais contribui para a mudança climática e o aquecimento da Terra. O mesmo posso dizer na grande maioria dos países desenvolvidos, com exceção da França, que tem um uso percentual alto de energia nuclear para geração elétrica. Mas os Estados Unidos e a Europa utilizam carvão e gás natural, ambos muito poluentes, sendo que o carvão é muito pior. O gás natural tem vantagens, mas também é poluente. No Brasil, não, tem essa vantagem. Embora esteja usando mal essa vantagem. Atualmente, cresce muito o componente de gás natural na geração elétrica. O que significa que, na geração elétrica, nós estamos aumentando nossas emissões de gases do efeito estufa, porque o gás natural emite gases do efeito estufa. Mas, de qualquer modo,
no global, a nossa emissão é menor, porque usamos no transporte uma boa parcela de etanol, embora com problema. O etanol brasileiro é feito de cana-de-açúcar, que tem disponível uma enorme quantidade de bagaço da cana, o que permite que, para destilação e produção do etanol, se use o bagaço da cana, ele é suficiente. Então, no balanço total, não há emissão de gases do efeito estufa, porque você queima o bagaço. E nos automóveis, você queima o etanol, que absorve CO2 da atmosfera quando a cana cresce. Então, praticamente fechando o balanço, num ciclo fechado. Mas agora, como novidade do nosso governo muito bom que temos, resolvemos, já de algum tempo, importar etanol de milho dos Estados Unidos, para ajudar os Estados Unidos, um país com problemas. Então, o Brasil se põe como uma espécie de servo dos Estados Unidos. Então, importa etanol dos Estados Unidos, deixando de produzir aqui. Uma parte dele, é claro, uma parte menor, mas tem crescido. E o etanol americano, pasmem, não é de cana, lá não há cana, é de milho. E o etanol de milho, para destilar o álcool, precisa de um combustível, lá se usa combustível fóssil. Logo, na produção do etanol de milho, se emite gás do efeito estufa, perdendo a grande vantagem do uso do biocombustível. Mas é assim. Por que é assim, eu não sei. Está tudo muito mal discutido no Brasil. Houve um grande debate sobre a questão energética no Brasil, de muitos anos, ainda na ditadura mesmo. Mas, atualmente, não. Eu não sei o que deu na sociedade brasileira que ela emburreceu. Ela não presta atenção em questões de maior relevância para o país. As organizações sociais se enfraqueceram muito. É claro que, no momento, a pandemia justifica isso, porque é um problema muito urgente. E também muito mal resolvido, aliás, pelo número de mortes diárias. Não se pode dizer que esteja resolvido. Mas a matriz energética brasileira saiu da pauta. Praticamente não há no jornal nada, notícia, comentário, muito pouco, muito pouco. Um aqui, outro acolá, mas não forma um movimento de opinião pública, de preocupação expressa, de políticos que cuidem disso no Congresso. Não há. A oposição está meio tonta com o sucesso populista do governo e não vê os problemas de mais longo prazo. Vivemos do imediato. Mas, de qualquer modo, a matriz energética é uma coisa permanente. Nós temos uma geração elétrica no Brasil que é aproximadamente 70%, 70 e poucos por cento, hidroelétrica, que é renovável. Tem os seus problemas. O problema dos reservatórios de água. Mas, de qualquer modo, Itaipu, Belo Monte, as usinas do Rio Madeira, Giral Santo Antônio, essas são as últimas, Belo Monte é a última delas. São grandes usinas, mas não formam grandes reservatórios. Elas são chamadas usinas a fio d'água, onde o reservatório é mínimo. O reservatório é praticamente a área que o rio inunda sazonalmente, porque os rios têm uma variação de largura e profundidade sazonal. Então, o reservatório já inunda o que é inundado algumas vezes por períodos determinados. Não é como grandes reservatórios
das usinas aqui de Furnas, da usina de Tucuruí, tem reservatórios muito grandes para acumular água. Nós não acumulamos mais muita água. Nós dependemos da água que vem. E, com isso, fizemos reservatórios mais estreitos. Reservatórios apenas para fazer a queda d'água e não para acumular água. Então, o impacto no ambiente, o impacto social, porque o impacto da inundação é ambiental e social, no sentido, então, incluindo o social no ambiental, porque desloca populações que vivem em certas regiões ribeirinhas e, quando você faz uma grande barragem, tem que expulsá-las. Isso é um grande problema. Também mal resolvido. No campo dos combustíveis fósseis, o Brasil usa petróleo e gás natural, muito pouco carvão. Temos o uso de carvão no sul do país para geração elétrica e usamos o carvão nas siderurgias para redução do aço e fazer com o coque o produto final, a partir do ferro. E, em grande parte, importado, porque o nosso carvão nacional tem um teor de cinzas muito elevado, o que o torna desvantajoso. Por isso, importa-se boa parte do coque siderúrgico. Mas aí nós usamos carvão. Na geração elétrica, muito pouco. Muito pouco. Só essas usinas do sul do Brasil. O gás natural aumentou o uso dele. Entre os combustíveis fósseis, ele é o menos mal, porque o teor em carbono do gás natural é muito pequeno. O teor em carbono maior é do carvão, em segundo lugar, do petróleo, em terceiro, do gás natural. Mas ele está aumentando. A tendência recente é de aumentar a geração a gás natural, o que significa que, na geração elétrica, nós temos uma tendência de aumento das emissões de gás natural, de gás natural não, de gases do efeito estufa, que aquecem a Terra. Isso não é uma boa solução, mas é o que está acontecendo por razões de mercado, de interesses, de propriedade. Uma hidrelétrica exige uma obra muito grande. Uma usina de gás natural, não. É uma coisa relativamente pequena. Na nossa matriz energética, tem aumentado muito, e isso é muito positivo, o uso da energia eólica. A energia eólica era usada marginalmente, muito pouco, quase uma demonstração. Mas, no governo da Dilma, houve uma redução do custo da energia eólica. Ela praticamente se igualou com o gás natural em dólar por quilowatt. E isso permitiu uma ampliação grande da geração eólica no Brasil. Ela ultrapassou de longe a nuclear. Ela era menorzinha. Ela já cresceu, já é várias vezes maior do que a energia nuclear, que tem uma geração pequena, feita pelas duas usinas Angra 1 e Angra 2. Angra 1, uma usina comprada dos Estados Unidos, da Westinghouse, menor do que Angra 2, que é o dobro em potência, e que foi comprada dos alemães, de uma empresa que era chamada KWU, que era uma subsidiária da Siemens para energia nuclear, e que já se desmembrou e já não é mais subsidiária da Siemens, é outra coisa. Mas, de qualquer modo, nós criamos uma empresa brasileira que hoje é responsável pela geração nuclear, que é a Eletronuclear. Antes,
chamava-se Nuclebras, com um escopo maior. Havia a intenção de fazerem 8 reatores nucleares até 1990. Do acordo com a Alemanha, nós estamos em 2020, nós temos funcionando somente um reator. O acordo nuclear foi um dos maiores erros tecnológicos que o Brasil cometeu. Foi bom para a Alemanha. Foi bom no sentido de apropriar conhecimento. Hoje nós temos uma base técnica na área nuclear competente. Os nossos 2 reatores, o americano e o alemão, funcionam com um fator de capacidade de cerca de 80%. Fator de capacidade é a relação entre a potência média anual e a capacidade máxima. Então, 80% é uma performance muito boa. As hidrelétricas, devido à variação do fluxo de água, principalmente essas a fio d'água, têm um fator de capacidade da ordem de 50%. Você tem uma capacidade, mas a média que você usa é a metade, porque você depende da água. A não ser quando você faz grandes reservatórios de regularização, mas aí tem um impacto ambiental muito maior. A energia nuclear tem a vantagem de não emitir gases do efeito estufa no seu funcionamento. Os reatores não fazem a combustão clássica, que é uma reação de um combustível, principalmente do carbono e do hidrogênio que estão neles contidos, com o oxigênio do ar. Na energia nuclear não existe isso. Existe a fissão nuclear, que é devido ao impacto de um nêutron no núcleo pesado, como o urânio, particularmente o isótopo 235, que se parte. E devido às ideias lá do Einstein, descobriu-se, e por isso se fez esses reatores no mundo inteiro, que parte da massa dele, da massa do urânio e dos nêutrons, vira energia num fator monumental. Para vocês terem uma ideia, o reator de Angra 1, pegando o de Angra 1, que é o menorzinho, de 600 megawatts, ele carrega 20 toneladas de combustível nuclear, que é urânio enriquecido em isótopo 235, porque o urânio natural, a grande maioria dos núcleos atômicos dele é do isótopo urânio 238. O isótopo 235 é o mais adequado para essa fissão. O reator de Angra 1 consome 20 toneladas de combustível composto, é um óxido de urânio, de fato, mas o urânio enriquecido entre 3% e 4% do isótopo 235. É uma grande vantagem não contribuir para o efeito estufa. É melhor que as hidrelétricas nesse ponto. As hidrelétricas contribuem pouco, comparado à queima do gás natural, ou do carvão, ou de um derivado do petróleo, um óleo combustível, que é muito pouco usado atualmente. Isso é uma vantagem. Mas há desvantagem, já citada aqui, com muita propriedade, e que produz os rejeitos radioativos. Nós tratamos aqui do rejeito radioativo de baixa e média atividade. A atividade aqui é a radioatividade, que está encaminhado. E já tem o exemplo de Abadia, que armazena os rejeitos do Césio-137, que se espalhou pela cidade de Goiânia, fruto de um acidente por uma imprudência de um hospital, mas falando com objetividade dos dirigentes responsáveis
por uma bomba de Césio, que abandonaram a bomba num prédio não mais usado como hospital. E catadores de ferro velho foram lá e pegaram a bomba de Césio, que era usada para tratamento médico, principalmente de câncer, quebraram a bomba e pegaram o Césio lá de dentro, que era um pó brilhante, e acharam que aquilo tinha algum valor, ou pelo menos era bonito, e deram para os seus amigos. Morreram alguns, inclusive uma criança, chamada Leide das Neves, que deu nome a uma fundação, Leide das Neves, encarregada de cuidar dos atingidos pelo Césio 137, que foi fechado. Não porque as pessoas ficaram boas, porque as doenças se prolongam, as doenças da radiação, tirando a aguda, frequentemente induzem câncer e as pessoas têm que ser acompanhadas. Mas acabaram com a Fundação Leide das Neves. Mas a providência da Comissão Nacional de Energia Nuclear para resolver o problema de Goiânia foi muito eficiente. O ataque do problema para remover aquele resíduo espalhado na cidade e fazer um depósito para guardá-lo seguro, adequado, foi muito eficiente. É reconhecido internacionalmente esse caso. Sobre petróleo, uma coisa que a gente deve colocar, porque é inevitável falar de matriz energética, falar também de política energética. Porque a matriz energética é usada através de uma política. São investimentos de grande escala, exige a presença do governo para regulá-lo e, às vezes, para executá-lo. Até agora, em grande parte, foi estatal o desenvolvimento energético brasileiro. Embora o atual governo deseja extinguir as empresas estatais e, se possível, dar tudo para os americanos, porque o nosso presidente da República tem uma paixão incontrolável pelos Estados Unidos e pelo presidente dos Estados Unidos. É um caso psicológico estranho, que mereceria uma psicanálise do presidente da República nosso aqui. Mas nós temos uma política atualmente de petróleo em que nós, desde o governo Temer, deixamos 30% da capacidade de refino brasileira existente ociosa. Embora a gente produza todo o petróleo que necessitamos e ainda exportamos, nós não refinamos tudo o que precisa para o Brasil. E temos uma política de preço que botou um preço bastante alto dos combustíveis que nós consumimos, gasolina, diesel, gás de cozinha, o gás engarrafado, porque este é produzido através de refinarias. 30% é capacidade ociosa. E o nosso preço é adequado para os americanos venderem para nós a gasolina e o diesel, principalmente o diesel. Quase todo o diesel que nós importamos vem dos Estados Unidos. E fazendo isso a um preço. Se a gente fizesse uma política de preço, reduzindo um pouco o preço dos combustíveis, que antes eram distribuídos, a maior distribuidora brasileira era subsidiária da Petrobras, a BR, a gente continua com o nome, mas o controle dela foi vendido, foi privatizado. E a política é que a gente importa 30% dos derivados do petróleo, principalmente o diesel, que é o mais importante, o mais usado, porque ele é usado no transporte de passageiros coletivo e no transporte de carga. Logo, ele influi no preço dos produtos, mas o preço é alto para poder importar essa parcela dos Estados Unidos, deixando as refinarias nossas fechadas. E eu acho que é necessária a discussão da política energética junto com as outras políticas, em particular ambiental e social. Eu acho que não há como
separar uma coisa de outra. E é preciso voltar ao debate nacional. É claro que não se pode cobrar da imprensa, da mídia, das televisões e tudo isso, que se dê grande atenção no momento a esse problema energético. Porque, no momento, toda a atenção está voltada para a pandemia e pelo número de mortos diários que nós temos no Brasil. Esse é um grande problema a resolver. Mas, vencida essa etapa, eu acho que é necessário nós discutirmos a matriz energética junto com uma política energética, que não é puramente energética, é energética e ambiental. E não é puramente ambiental natural, é também social. O ambiente social é muito agredido, como foi mostrado na nossa exposição anterior, e a primeira delas, a poluição que o óleo derramado faz nos meios líquidos, né? Ou no ambiente de terra, enfim, isso acontece. E eu acho que é preciso tratar da matriz energética de um ponto de vista político e não exclusivamente energético. Também ambiental, por causa, por exemplo, do efeito estufa. E nós estamos perdendo as vantagens. Você vê que vocês não vão encontrar escrito em nenhum lugar da mídia normal, a não ser na internet, que nós temos 30% de capacidade ociosa das refinarias e que nós importamos desnecessariamente diesel e gasolina dos Estados Unidos a um preço mais caro do que a gente poderia praticar. Se a gente praticasse o preço mais barato, um pouco, você tiraria eles do mercado. E a Petrobras ganharia esses 30% do mercado de derivados de petróleo que estão entregues aos Estados Unidos. Gostaria de agradecer os palestrantes, a FESB, por aceitar essa nossa proposta de falar em meio ambiente, que nós precisamos, acho que, falar mais, e o professor Pinguelli e a professora Sandra e a professora Clédula também podem voltar à FESB e falar mais sobre isso, para que a gente tenha mais essa consciência e possa contribuir, né?